meu nome é Leonardo. Oi, o meu nome é Rayane. No vídeo de hoje vamos entrevistar o professor Anderson, que dá aula de Culturas Gerais no IFSC, lecionando na matéria de História. A gente queria te agradecer, né? Agradecer pela participação do senhor aqui. E vamos começar então. Para iniciar, a gente gostaria de saber um pouco sobre sua formação e onde o senhor se formou. Ok, vamos lá então. Bom, eu sou bacharel, licenciado e mestre em História pela Universidade Federal do Paraná. Então, o que significa isso, né? Grosso modo, assim, bacharel significa que eu sou um pesquisador em História, tenho essa formação. E licenciado, quer dizer, eu fiz licenciatura, então eu sou habilitado para ser professor de História também, né? E eu fiz a pós-graduação, no caso, né, o mestrado, tudo na mesma instituição, tudo na UFPR lá. O Isso aí. professor dá aula no IFSC já faz quanto tempo? Eu dou aula no IFSC desde janeiro de 2011, né, que eu entrei. Então, em janeiro agora de 2021 vai fazer 10 anos. Então, o senhor dá aula de História, né, para o ensino médio do IFSC. E a gente queria saber um pouco sobre a opinião do senhor sobre a importância da história para a sociedade em geral. Certo, você vê, a história é, para mim, obviamente, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, uma das áreas do conhecimento mais importantes que existem, né? E é uma das mais antigas também. Essa área do conhecimento surgiu lá na Grécia Antiga, no século V antes de Cristo. Então, quer dizer que já tem pelo menos aí uns 2.500 anos, né, aproximadamente. E não é por acaso que ela está na escola, né? Você vê, nós vivemos na era do conhecimento. E em plena era do conhecimento, ter uma disciplina que é importantíssima e que consta no currículo escolar, né? Isso demonstra que ela realmente é muito importante. O que acontece muitas vezes é que o senso comum, né, os ignorantes, né, ou os mal intencionados, tendem a dizer que história não serve para nada, que não tem utilidade, né? Por vários motivos. O primeiro é a ignorância mesmo, né, o desconhecimento total e completo. O segundo é que a gente vive num mundo que é muito utilitarista, eu diria, né? Então as pessoas elas querem coisas muito práticas, que tragam algum resultado imediato, né? Que tenham algum objetivo prático. E a história não é assim, a história tem uma subjetividade, né? Faz parte das ciências humanas. Então ela serve para a vida, mas é um conhecimento que a gente precisa adquirir. E o curioso é que você só vai saber da utilidade dela quando você adquire esse conhecimento. Então, quem não tem, acha que não serve para nada. Mas quem adquire, percebe que é muito importante. Então, é bem complexo isso, né? Você precisa adquirir o conhecimento para saber que realmente ele é importante. Então, se fosse para eu dizer em poucas palavras, né, resumidamente, para que serve história, e isso, inclusive, eu falo nas minhas aulas, né, principalmente tem uma aula específica que é a teoria da história, né, que é lá no primeiro semestre, que é quando eu começo da disciplina de história, é o primeiro assunto, o primeiro conteúdo, eu tento desmistificar essa questão, né, de que história não serve para nada. Então, eu dou pelo menos três respostas, né, objetivas do que para que a história serve. Então, os seres humanos, em algum momento, sentiram necessidade de deixar registrada a sua passagem pelo mundo. Né? Eles se perceberam em algum momento que eram superiores na natureza, né? Que eram os seres que sabiam, que conseguiam, tinham a capacidade de pensar, né? De formular conhecimento, de trabalhar, de fazer coisas que os outros seres não faziam. Então ele se julgou muito especial, muito superior. Mas ao mesmo tempo ele percebeu que ele era finito, né? Que ele morria. Então ele falou assim: caramba, mas eu sou tão importante, né? Por que eu vou simplesmente morrer, né? Então eu tenho que deixar registrado aqui que eu estive aqui, né? É tipo, eu estive aqui. O ser humano sentiu essa necessidade, foi uma necessidade humana, isso há tempos imemoriais. Posso dizer lá que o homem pré-histórico provavelmente teve esse sentimento, teve essa impressão, essa sensação, essa necessidade. E de alguma maneira ele tentou fazer isso. E o conhecimento histórico, então, pode dizer que foi uma das respostas que o ser humano encontrou para isso, para essa finitude e para essa sensação de necessidade de deixar a sua passagem pelo mundo registrada, né? A sua importância. E aí ele desenvolveu o conhecimento histórico. Mas, com o passar do tempo, a história adquiriu outras funções também, né? Outras importâncias, outras utilidades, né? E uma delas é, por exemplo, como é que eu vou me entender? O ser humano, por ser um ser que a gente chama de cognoscente, vamos dizer assim, né? Que tem a capacidade de conhecimento, e é o que nos diferencia, e é aonde está a nossa força, né? Em comparação aos outros seres da natureza. O ser humano, portanto, ele precisa ter conhecimento das coisas. Quanto mais informações, quanto mais conhecimento ele adquirir sobre a realidade à sua volta, melhor, porque é daí que vem a sua habilidade, a sua capacidade de sobrevivência, a gente pensar em termos bem práticos, né, em termos de sobrevivência. Então, o ser humano é um ser curioso por natureza, ele precisa conhecer. E a história fornece um pouco disso, né? O conhecimento histórico, você entender de onde você veio, quem é você, as suas origens, as suas raízes,
as raízes da sociedade que você está inserido, as raízes do mundo, isso é fundamental para você se compreender no mundo e compreender o mundo à sua volta, a sua realidade. E, portanto, a história também cumpre com esse papel de, né, sanar essa curiosidade natural do ser humano, né, ou melhor, inata do ser humano, né, já nasce com isso. Pois bem, essa é uma segunda utilidade, então. E a terceira, que eu acho que é, digamos assim, talvez seja um pouco mais recente essa descoberta, né, é a de que a história é uma ferramenta de transformação social, de luta. E eu gosto mais de todas essas funções, é a que eu mais gosto, né? Porque eu venho de uma família humilde, né, de uma classe social muito baixa, passei por muitas dificuldades na vida. E eu, quando estudei história, então descobri que a história é essa ferramenta, é a ferramenta que pode mudar a nossa vida individual e principalmente coletiva, né? A história pode ser uma ferramenta, porque ao olhar para o passado, conhecê-lo, conhecer o presente, entender o presente, fazer essa analogia, essa comparação, você percebe que ao longo da história da humanidade houve inúmeros exemplos de pessoas que, a partir do conhecimento histórico, conseguiram lutar, mudar as coisas, né? Transformar a sociedade para melhor, é óbvio, né? É essa a intenção. Então eu vejo a história que ela tem essas grandes utilidades e, como eu disse, infelizmente as pessoas só vão saber depois que conhecem. E eu falo por mim mesmo. Eu não sabia de tudo isso. Eu só fui saber depois que eu virei historiador, depois que eu fiz a faculdade de História. Hoje, né, eu tento pelo menos abrir um pouco os olhos dos meus alunos. O professor acha que está mais difícil de ensinar história pelo fato das pessoas elas estarem muito interessadas tipo no presente? Eu diria que como professor de história, se eu comparar, né, a minha história de professor com a atual com a do passado, né, digamos assim, já sou professor há 18 anos, eu diria que de uns tempos para cá, eu acho que um divisor de águas seja ali 2014, 2015, ou seja, mais ou menos isso, em 5, 6 anos para cá, né, ficou muito mais difícil ser professor de história no Brasil. Eu não sei se no mundo, provavelmente no mundo todo, mas no Brasil especialmente, e eu vou falar, né, de mim, da minha condição. Eu percebo essa dificuldade muito grande. Eu não diria que eu não colocaria, talvez seja um caso a se pensar, né? Essa coisa das pessoas estarem mais interessadas no passado, no presente do que no passado. Mas eu não argumentaria dessa forma. O meu argumento principal é que tem muito a ver com a internet, com as redes sociais especialmente. Eu acho que uma das principais explicações para se compreender isso hoje é esse fenômeno, esse boom aí da internet e das redes sociais, né? Nos últimos anos. O que acabou acontecendo, né? Principalmente esse negócio dos algoritmos que a gente sabe que está aí, né? A Big Data, o pessoal chama, né? Big Data. Então, esse boom que deu aí nos algoritmos, na internet, nas redes sociais, estão influenciando muito no comportamento das pessoas e está gerando polarizações, né? Polarizações políticas, polarizações ideológicas, e isso tudo está se refletindo na sociedade como um todo, e não poderia ser diferente na sala de aula, né? Então a gente percebe que as pessoas vêm para a escola com concepções já pré-concebidas, né, ou ideias pré-concebidas, né, opiniões pré-concebidas. E isso tem a ver com os algoritmos, com a Big Data. Por quê? Porque a pessoa gosta de uma coisa, ela sente simpatia por aquilo, ela começa a ser bombardeada por aquelas informações o tempo todo, né? E, consequentemente, ela vai afirmando, ela vai solidificando determinados pontos de vista sobre as coisas, sobre a vida, sobre a realidade à sua volta, sobre as áreas do conhecimento, sobre política. Então ela vai percebendo que aquela verdade é a verdade dela, ou que os filósofos chamaram também de pós-verdade, né? Cada um tem a sua verdade, pronto, não existe uma verdade absoluta, e cada um pode ter a sua opinião, a sua verdade. E eu vejo que isso acaba influenciando muito essas novas gerações, né? Os aluninhos chegam lá no primeiro módulo, acabaram de sair do ensino fundamental, nunca leram um livro. Você pergunta para ele, você já leu um livro? Um livro, qualquer livro, não precisa ser livro de história, um livro qualquer, de literatura. Ah, eu li uma adaptação. Então ele nunca leu um livro mesmo, né? Um livro, seja de literatura, um livro científico, ele nunca leu, mas ele está cheio de conhecimento e cheio de arrogância. Ele sabe, ele tem a opinião dele, ele não gosta. Se o professor falou alguma coisa que não vai de acordo com o que ele pensa, com a opinião dele, formada, provavelmente nas redes sociais, ele já não vai gostar do professor, ele vai tentar boicotar, ele vai ver o professor como um rival, como um inimigo, ele não quer escutar mais o que o professor fala. Então, assim, somando tudo isso, essa polarização política, né, nos últimos anos no Brasil, as polarizações ideológicas em geral, em todos os sentidos, né, e principalmente a influência das redes sociais, da internet, da Big Data,
tornou muito mais difícil ser professor de história. Eu sinto uma dificuldade grande, inclusive confesso aqui para vocês, vou abrir meu coração, que nos últimos tempos, agora, digamos assim, que eu estou me adaptando também, né? Já estou entendendo melhor todo esse contexto, estou tentando me adaptar para tentar sobreviver nesse meio, né? E continuar sendo professor de história, que é uma coisa que eu sempre amei, sempre adorei, a minha profissão, a minha vida, né? Mas confesso para vocês que nos últimos tempos, em algum momento, eu pensei em desistir. Algumas vezes, mais de uma vez. Pensei em desistir, porque eu falei assim, ó, tá muito difícil, vou fazer outra coisa da vida, não tá dando mais para ser professor de história, tá muito complicado. É uma pena isso, e eu tenho certeza que muitos dos meus colegas, não só professores de história, né, mas principalmente de ciências humanas em geral, também estão sentindo a mesma coisa, também estão pensando assim, porque a gente conversa, a gente dialoga, eu tenho muitos colegas professores de história que também dão aula em lugares completamente diferentes do meu e também falam a mesma coisa. Colegas do IFSC também, que dão aulas de outras disciplinas, porque de história só tem eu ali, né, no campus, mas de outras disciplinas de humanas também falam a mesma coisa, dessa dificuldade. Então, a gente vai ter que aprender a lidar, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso e encontrar os caminhos, né, as ferramentas para poder lidar com essa nova situação, com esse novo contexto, com essas novidades, né, com esses novos posicionamentos dos alunos em relação a tudo. Então, eu vejo que, assim, a gente ainda está caminhando, né, vamos tentar. Eu ainda não desisti, mas que realmente ficou muito mais difícil nos últimos tempos, ficou. Até obrigado pela pergunta, né, para eu poder falar sobre isso, que realmente talvez isso de repente ajude um pouco os alunos a repensarem um pouco, né? Porque eu sempre digo o seguinte para os alunos, eu na escola não, porque na escola eu era, né, uma judiação, né? Judiação, não sabia nada ainda, então eu era bem mais humilde do que muitos dos nossos alunos hoje. Mas não vou nem falar do ensino fundamental nem do médio, mas no superior, quando eu estava na universidade, e eu já entendia um pouquinho mais das coisas, né, digamos, né, através dos estudos, né, das leituras, teve alguns professores dos quais eu discordei lá na universidade, mas eu discordei mentalmente. Veja, né, eu não concordava com eles, mas eu não falava nada, não abria minha boca, porque eu falava, cara, quem sou eu? Olha esse cara, o cara tem 2 pós-doutorados na Europa, tem 10 livros escritos, quem sou eu para discordar dele? Como é que eu vou discordar? Que argumento eu vou ter aqui para, né, para colocar? Então, tem primeiro que eu falo para meus alunos o seguinte, a gente tem que ter humildade, a gente tem que se colocar no nosso lugar e tem que ter humildade e respeito. Humildade e respeito, essas duas coisas a gente não pode perder. Então, mesmo que eu tivesse discordado dos meus professores, eu sempre os respeitei, né? E sempre tive humildade. Para quê? Para continuar aprendendo. Eu nunca fechei as portas para o conhecimento. Então, mesmo aqueles professores com os quais eu não concordava muito, às vezes eu discordava deles, eu nunca me fechei, nunca me bloqueei para o conhecimento. Inclusive um deles, eu não vou citar nomes, obviamente, mas teve um deles que eu divergi muito, vamos dizer assim, que foi um dos com quem eu mais aprendi história. O cara era muito bom, reconhecidamente excelente professor, um dos melhores que eu tive. Aprendi muita história com ele, só que eu discordava dele, mas mentalmente, né? Então eu mantive o respeito e a humildade de manter a mente aberta para aprender. Então isso que eu sempre falo para os alunos, pode discordar de mim à vontade, inclusive verbalmente, né? Não precisa ser mentalmente, pode ser verbalmente, mas tem argumento. Primeiro, tenha respeito e tenha argumento para discordar, né? Não venha com argumentinho de internet, de Facebook, de senso comum, né? Essa verdade que é a verdade praticamente absoluta que você acha que é verdade, né? Não venha. Tem que fazer leituras, tem que ter realmente argumentos convincentes. E segundo, nunca se feche para o conhecimento. Se mantenha humilde para entender que você pode aprender muito com aquela pessoa, com aquele professor com o qual você discorda, do qual você discorda. Sora, houve algumas mudanças do ensino da história, significativa. Algum assunto que teve que ser tratado com mais importância ou que acabou perdendo destaque? Eu acho que sim. Eu acho que o que não é que perdeu destaque, é que a maneira de se pesquisar a história no passado, e esse passado eu digo que pelo menos até meados do século XX ali, né, tem uma influência muito grande ainda do positivismo, até meados do século XX, era uma história que ela era muito limitada, ela era uma história muito elitista, né? E era uma história que servia essencialmente para a manutenção do que a gente chama de status quo, que é o que a sociedade é organizada como ela está, sem mudar muita coisa, né? Então era uma história muito conservadora, eu diria. E as mudanças que ocorreram nos últimos
anos, nas últimas décadas na historiografia, tanto na pesquisa de história, e isso acabou se refletindo no ensino, lá na ponta, né, então, foi nesse sentido, de ampliar os horizontes da história, da historiografia, né, dos temas de pesquisa, porque antes era só a história das guerras, história política, né, hoje não, hoje é a história de tudo, a história da educação, a história da saúde, a história do amor, a história de tudo, da relação do ser humano com a natureza, enfim, tudo que é importante, tudo que, né, que faz parte, tem relação com o ser humano é importante para a história. E a inserção daqueles que eram excluídos da historiografia, né, que eram os grupos marginalizados, né, ou seja, os pobres, né, todos os pobres estavam excluídos, as mulheres estavam excluídas, porque eram sociedades patriarcais, né, machistas, os homossexuais, os negros, né, os indígenas, enfim, muita gente, enfim, estava excluída da historiografia, não só da escrita, da história, da pesquisa, mas consequentemente do próprio ensino também, né? Então não se ensinava isso nas escolas. Então alguns temas perderam relevância, não porque deixaram de ser importantes, mas porque entraram novos atores na história, né? Na historiografia, de quem está se falando hoje, sobre quem está se ensinando história hoje. Então, mudou um pouco o foco, se ampliaram os horizontes da história e da historiografia, né? Hoje a gente tem a história que a gente chama a história dos vencidos, né? Que é a história desses grupos que eu citei, que antes eram completamente excluídos, não tinham voz e não apareciam na história. É como se essas pessoas, esses milhões de pessoas, não tivessem história, né? Estivessem completamente fora. Era a história dos grandes nomes, dos heróis, dos presidentes, das elites dominantes, né? Dos ricos e poderosos. E hoje não. Hoje todo mundo deveria pelo menos fazer parte da história. Então essa é a grande mudança nas últimas décadas, eu diria, na historiografia. E, professor, se as pessoas, assim, mais pessoas, tivessem interesse em história, pesquisassem mais, a sociedade ela seria um pouco diferente do que ela é hoje? Eu acredito que sim, totalmente. Aí mais uma vez, puxa a sardinha para o meu lado, né? A história mudou a minha vida. Eu sempre digo que mudou o meu prisma, a minha visão de mundo, né? A visão da minha realidade, do mundo à minha volta. Eu tinha uma visão antes da história, antes de estudar a história, e tenho outra completamente diferente depois de ter estudado história. Então, eu acredito total e completamente nisso. Eu sempre digo assim, que eu gosto de simplificar, às vezes, as coisas, né? É claro que em história, ciências humanas é sempre tudo mais complexo, né? Sempre um conjunto de fatores e tal. A gente tem que pesar os prós e contras, tem que pesar um monte de coisas para chegar a alguma conclusão. Mas nesse contexto que a gente está, eu sempre digo isso quando converso, nas conversas informais com os meus colegas, parentes, etc. Eu digo assim: tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que não sabem, né? Que são ignorantes e por isso optam pelo errado ou não sabem optar, né? Erram na hora de optar. E esse optar, eu digo assim, de defender pontos de vista, defender ideias, de votar, de tudo, né? Mas porque são ignorantes, porque ignoram mesmo, porque são ignorantes, porque não têm conhecimento. E existem os mal intencionados. Estudando história e tendo amplo conhecimento do passado, não é garantia de que as pessoas vão fazer desse mundo melhor. Não, nós não temos essa garantia, porque aí depende de outros fatores que fogem, que vão além do conhecimento histórico, né? Que é a ética, a moral, a educação, depende do que você quer fazer com esse conhecimento, né? Então, tem outros fatores envolvidos. Mas eu sempre digo que, estatisticamente, observando, eu que sou da área, né, de história e tal, estatisticamente falando, eu diria que hoje, daqueles que realmente têm o conhecimento histórico, uma minoria, um número pequeno, estatisticamente falando, é mal intencionado. Tem o conhecimento e usa esse conhecimento, vamos dizer assim, entre aspas, para o mal, né? Eu não gosto muito desse maniqueísmo bem mal, mas para o mal, porque é errado, porque a gente acha que não seja bom para as sociedades humanas, né? Então eles existem, eles têm conhecimento e mesmo assim eles usam o conhecimento para o mal, e é como a gente estava falando agora sobre a ciência em geral, né? Você tem o conhecimento, o que você vai fazer com ele, né? Então tem gente que tem o conhecimento histórico e usa para isso, para fazer uma sociedade que, a meu ver, não seria uma sociedade ideal, né? Eu gosto da ideia de sociedade mais justa, mais igualitária, mais livre, né? Mais democrática, mais pacífica. São alguns valores básicos que eu defendo, né? E eu acho que, teoricamente, grosso modo, senso comum, todo mundo deveria defender isso, mas não, tem gente que gosta de guerra, tem gente que gosta de injustiça, de violência, né? Enfim, então, o conhecimento histórico não é garantia de que a sociedade vai mudar, vai melhorar, porque vai depender de outros fatores. Mas eu sou otimista e eu acredito que sim, até porque, como eu disse,
observando quem é profissional da área de história, eu entendo dessa maneira. Eu vejo que se a gente fosse fazer uma estatística aí, uma minoria muito pequena realmente usa o conhecimento histórico para o que eu chamo de mal, né? Para uma sociedade, para piorar as sociedades humanas, entendeu? Professor, agora, o professor sempre se interessou por história ou decidiu que queria seguir dessa carreira depois de algum tempo? Eu sempre digo que, no final das contas, eu não escolhi história, a história me escolheu. Então, foi uma coisa transcendental, meio espiritual, eu sei, alguma coisa assim, que fugiu meio que do meu controle, sabe? Mas nunca pensei em fazer história, nunca pensei. Até porque eu tive péssimos professores de história no ensino fundamental, péssimos, muito ruins. E no ensino médio, eu nem lembrava porque quando eu fui fazer vestibular, já fazia algum tempo que eu tinha terminado o ensino médio. Então eu terminei o ensino médio e fui trabalhar. E quando eu fui fazer vestibular, eu nem lembrava que eu tinha tido história no ensino médio. Por quê? Porque eu fiz um cursinho pré-vestibular e no cursinho eu tinha 2 bons professores de história. Aliás, um deles era excelente, era ótimo. E aí eu comecei, cara, mas eu nunca ouvi falar dessas coisas que esse cara tá falando, né? Será que eu tive história no ensino médio? Fui ver no meu boletim, eu tive história no ensino médio, mas eu nem lembrava que eu tinha tido história. Você imagina o nível do professor, ou dos professores que eu tive. Absurdo, né? De maneira que eu nunca pensei em fazer história. Daí o que aconteceu? Quando eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, a minha intenção era fazer direito, fazer faculdade de direito, para daí depois fazer concurso para juiz, né? Meu sonho era ser juiz. E naquela época, né? Porque ao longo da vida a gente vai mudando de planos, né? Eu tive muitos outros planos e sonhos antes disso, né? Mas quando chegou na hora do vamos ver, eu decidi, vou fazer direito e vou ser juiz. Bom, só que eu estava muito tempo sem estudar e eu fiquei com medo de não passar no vestibular para direito na federal, porque era onde eu tinha que estudar, não tinha dinheiro para pagar, né? Muito bem. Daí eu conversei com um amigo meu que fazia direito, eu falei para ele, cara, eu queria fazer direito, mas eu tô com medo de não passar na federal, porque é muito difícil, né? Muito concorrido, e faz tanto tempo que eu não estudo, e eu queria, mas eu falei assim, mas eu queria entrar na universidade, pelo menos, né? Daí eu queria fazer um curso que fosse perto do direito, que eu pudesse usar depois, né? Quando eu mudar para direito, e que, enfim, para entrar na universidade agora, passar no vestibular. Daí ele falou, você pode fazer letras, que é uma coisa que você vai usar bastante no direito, né? E também pode fazer história, que é outra área que você usa bastante no direito. Aí eu pensei, bom, aí a influência, ver como um professor pode influenciar, né? Daí pela influência desses professores que eu tive no cursinho, que eram muito bons, eu falei, vou fazer história, parece ser uma coisa bem legal, né? Eu gostava de português também, mas eu falei, história parece ser bem bacana, vou fazer história, então depois eu mudo para direito. Aí eu fiz o vestibular para história na época, na Federal do Paraná, e passei. E eu fiz o vestibular para direito na PUC do Paraná, que é particular, né? E lá eu fiz para direito mesmo, e passei nos dois. Daí eu fiquei naquela dúvida, né? Só que era história, mas era na Federal e era de graça. E era direito que eu queria, mas era na PUC e era pago, né? E aí eu optei por história na Federal e falei, depois eu faço vestibular para direito na Federal mesmo, né, e tal, e mudo de curso. Só que aí eu comecei a fazer o curso de história e me apaixonei pelo curso, gostei demais, né? E falei, não, vou fazer esse curso agora até o final, né? E daí quando eu estava no 3º ano já comecei a dar aula também, já comecei a gostar de ser professor, de dar aula, né? Moral da história, me formei em história, eu já dava aula fazia 2 anos, já tinha dado aula em cursinho pré-vestibular, em escola pública, daí consegui aula num colégio particular também, e fui indo. Aí eu pensei, agora eu vou fazer direito, né? Que era o que eu queria. Aí eu peguei e passei no mestrado em História, na Federal do Paraná também. Aí eu falei, agora eu vou fazer esse mestrado. Aí terminei o mestrado, falei, agora eu vou fazer direito. Aí eu passei no concurso do IFSC. Nessa época eu já era professor de colégio particular, já era professor concursado no estado também, mas daí passei no IFSC. Aí o IFSC, os institutos federais e as universidades federais, são o sonho de consumo de qualquer professor, né? É o auge da carreira, é o máximo que você pode chegar. E aí, como eu passei no concurso do IFSC, eu pensei, cara, agora eu vou nessa, né? E tô. Então, todas as vezes que eu pensei em fazer direito para ser juiz, a história me arrastou, né? A história me segurou pelas pernas, eu fui ficando. Eu digo que a história me escolheu, não fui eu que escolhi a história. É isso. Falando agora em relação à educação, o professor, o que deveria mudar para que a educação fosse valorizada da maneira que deveria? Excelente. Eu vejo hoje que os institutos federais, que tem pelo Brasil afora, né, que foram criados ali a partir de 2008, se eu não me engano, 2006, acho que é um projeto de 2006, 2008, agora não lembro exatamente, mas enfim, para mim é o melhor projeto de educação da história desse país.
né? Então, eu como historiador posso dizer, né, posso falar, tenho autoridade para isso, que para mim é o melhor projeto de educação da história do Brasil, da história desse país. Ele tem alguns percalços, né? Ele tem algumas falhas, sempre precisa melhorar, sempre tem o que aperfeiçoar, mas de tudo que aconteceu em termos de educação no Brasil, para mim, esse é o melhor projeto de todos. Então, vejam, os institutos federais reúnem um conjunto de fatores que fazem com que o resultado seja esse, dessa educação de ponta, né? Da melhor qualidade, comparado a escolas da Europa, dos Estados Unidos, dizem que da Coreia, né? Os índices mostram isso, né? Vendo o nosso campus, por exemplo, o campus Joinville, desde que os nossos alunos fazem o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acho que em 2014, se eu não me engano, acho que 2014 foi a primeira vez que nossos alunos fizeram o Enem, nós ficamos todo ano em primeiro ou segundo lugar, no máximo, dentre todas as escolas públicas de Santa Catarina, no Enem. É primeiro ou segundo. Quando a gente fica em segundo atrás de um outro campus do IFSC também. Ou é o campus Florianópolis, já foi o campus Chapecó, a gente fica ali em primeiro e segundo sempre, desde 2014. Dentre todas as escolas aqui de Joinville, a gente fica atrás de uma ou duas só particulares que cobram mensalidades muito caras. Então, sempre digo isso. E da onde que vem essa qualidade? Eu digo assim, como eu fui professor, antes de chegar ao IFSC, de escolas públicas, de vários tipos, em vários lugares diferentes, inclusive em área de invasão, área de vulnerabilidade social e muita violência, até áreas mais centrais, por exemplo, uma situação socioeconômica melhor e tudo. Fui professor de colégio particular, onde os alunos chegavam com carros melhores do que os professores, né? Os professores chegavam de ônibus, aliás, e os alunos chegavam de carrão importado. Então, eu vivi várias experiências antes de chegar ao IFSC. E o que o IFSC reúne? O que os institutos federais reúnem? São escolas que têm uma estrutura física, né, uma estrutura muito boa, que as grandes escolas particulares têm, né, como ginásio, biblioteca boa, agora a gente tem uma biblioteca excelente, né, laboratórios, salas de aula equipadas com equipamentos multimídia, computador, tudo de primeira. Então, a gente tem uma estrutura física muito boa. A gente tem um corpo docente qualificado, porque para entrar no isso, como eu disse, é um sonho de consumo, então a concorrência é muito violenta, portanto vai captar provavelmente o que tem de melhor no mercado aí, de termos de professores, né? Por exemplo, quando eu fiz o concurso lá em 2010 para entrar no IFSC, eram 150 por um, 150 candidatos para uma vaga de professor de história. Então, quer dizer, é uma seleção terrível, né? É um sonho passar. Foi para mim um sonho ter sido aprovado. Reúne também condições de trabalho, por isso é muito concorrido, né? Por isso os professores querem, porque tem condições de trabalho, é um ambiente relativamente democrático, precisa melhorar também, mas é relativamente democrático, né? Não tem um proprietário, né? É de todos nós, é da sociedade, então as decisões são tomadas democraticamente, diferente de um colégio particular onde tem um proprietário, um dono, né? O cara chega lá e manda e fala, ó, eu sou o dono disso aqui, né? E ele pode te demitir a hora que ele quiser. Aqui não, a gente tem estabilidade no emprego, né? A gente não fica com medo de ser demitido o tempo todo. A gente tem um plano de carreira que é interessante, coisas que você não tem por aí, por exemplo, na iniciativa privada, e nos estados também o plano de carreira é precário, e você tem bons salários também, se comparado aos do mercado que tem por aí. É claro que a gente ainda provavelmente ganhe menos do que várias outras profissões que também têm um curso superior, pós-graduação, né? Mas, em termos de professores, se a gente comparar com o restante dos professores do Brasil, a gente está numa situação privilegiada nesse sentido, e também é mais um motivo de incentivo para os professores, né, para entrarem para os institutos federais. Então, eu diria assim que o meu modelo hoje de educação no Brasil é o modelo dos institutos federais, e eu acredito que para melhorar a educação como um todo nesse país, esse modelo deveria ser expandido para o país inteiro, a federalização da educação pública no Brasil. Então, imagine que todo estudante do ensino fundamental e do ensino médio pudesse entrar para estudar numa escola como o IFSC. Pensa, olha, com essa qualidade, né, aí a gente conseguiria mudar a realidade da educação desse país, porque os institutos federais reúnem todas essas condições para fazer isso, e é por isso que a gente está tendo todos esses resultados. Infelizmente, é um projeto que eu diria hoje um tanto quanto utópico no Brasil que a gente está hoje, no contexto que a gente vive. Infelizmente, é uma pena que isso seja um sonho, dificilmente vai sair desse sonho, né? Mas, para mim, é viável, é possível e realmente mudaria não só a educação desse país, porque mudaria esse país.
o Brasil seria outro país daqui a alguns anos, a gente colheria os frutos de tudo isso, e o Brasil seria outro completamente, porque para mim a educação é a base de tudo. A educação é a base da saúde, é a base do emprego, do desenvolvimento, da ciência, da tecnologia, do respeito, é a base para tudo, cara, a educação. Então, se a gente mudasse a educação do país, a gente mudaria tudo. E para mim, a federalização da educação geral, da educação básica no país, educação pública, gratuita e de qualidade, como os institutos federais oferecem, para todo mundo, universalizando, seria o melhor caminho. Professor, falando agora sobre a pandemia, o professor encontrou muita dificuldade fazendo as aulas online? Muita dificuldade. Vocês não sabem, nossa, não tem ideia quanto. Eu digo que na pandemia eu trabalhei mais do que em qualquer outra época. Eu estava em casa, e muita gente acha que você está em casa, então você não está trabalhando, né? Mas eu digo que eu nunca trabalhei tanto na vida como professor, como nesse período, nesse momento. Por ter sido pego de surpresa, eu nunca, assim, o conhecimento que eu tinha de tecnologia, das possibilidades que a tecnologia nos fornece em termos de ensino, né? Era muito precário, era muito pouco conhecimento que eu tinha, né? Então eu nunca tinha feito uma videoaula na vida, por exemplo, né? Nunca tinha feito. Nunca tinha nem. Eu tinha pensado em fazer só, mas nunca tinha feito, nunca tinha colocado a mão na massa, nunca tinha usado as ferramentas nem nada, né? E de repente eu me vi naquela situação. Eu nunca tinha usado o Google Meet, nem sabia que existia Google Meet, né? Sim. Por exemplo. Então, imagine você ter que começar do zero, do nada. Eu nunca vou me esquecer do primeiro dia que eu dei aula. Eu era estudante universitário lá na UFPR, eu estava começando o terceiro ano da faculdade, da graduação. E aí, de repente, eu me vi lá numa sala de aula tendo que dar aula, cara. E aí me deu uma tremedeira, eu não sabia o que fazer. Se eu fazia chamada, se eu conversava com os alunos, se eu saía dando conteúdo, se eu passava coisa no quadro. Eu fui pego de surpresa também, né, naquele contexto, lá naquela época. E eu me senti mais ou menos assim agora na pandemia, porque há tanto tempo, quase 18 anos dando aula, mas eu nunca tinha dado aula desse jeito, né? Nunca tinha usado essas ferramentas. Então eu me senti um pouco como se fosse meu primeiro dia lá de aula. E inclusive agora eu estou vendo as minhas primeiras videoaulas, né, que eu produzi lá em março, abril, e comparando com as últimas que eu fiz agora mais recentemente, né, o quanto houve de evolução aí nessas videoaulas, né. Então eu posso dizer que melhorei bastante nisso, mas assim, foi bem difícil, muito trabalhoso, porque também coincidiu a pandemia com o contexto meu no IFSC, que é o momento que eu tô com a maior quantidade de turmas e aulas. Então eu tô com 10 turmas desde o semestre passado, nesse também, e chega a 300 e poucos, quase 400 alunos. É muita coisa. Então eu tive que preparar muita aula, eu tenho que dar muita aula, muita webconferência, é tudo muito, eu não estou tendo tempo para respirar. Às vezes eu começo a trabalhar aqui 8 horas da manhã, eu vou trabalhando até meia-noite. É sério isso, então é muito puxado. Então coincidiu um monte de coisas para mim. Mas assim, a gente tem que olhar com olhar positivo. Então eu aprendi muito também, por outro lado, né? Conheci as ferramentas, estou aperfeiçoando cada dia aí as minhas videoaulas. Eu vou poder usar elas no futuro também, né? Para sempre, porque fica gravado. Então eu estava pensando, poxa, por exemplo, vou pegar uma aula qualquer lá, aula sobre Segunda Guerra Mundial. Quantas vezes eu já dei essa aula sobre Segunda Guerra Mundial? Meu Deus do céu, eu não sei. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já dei essa aula ao vivo, né? E a cores. Sei lá, 20, 30, 50 vezes a mesma aula. E agora eu tenho uma aula sobre Segunda Guerra Mundial gravada. É aquela aula ali, né? Eu não preciso ficar repetindo ela o tempo todo. Então, também tem o lado positivo, tem coisas boas nisso também. Professor, para finalizar só, a gente queria que o professor desse um recado para quem quer entrar no IFSC. Tá, vamos lá então, né? Cara, se você quer entrar no IFSC, entre, porque você vai ter uma educação pública, gratuita e de qualidade, uma das melhores escolas desse país. Na verdade, o IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina, já foi considerado, durante uns 5, 6 anos, o melhor instituto federal do Brasil, cara. E o campus Joinville, todo ano, ou é primeiro ou é segundo lugar no Enem, dentre todas as escolas públicas de Santa Catarina. Então, você vai entrar numa das, se não a melhor escola aí de Santa Catarina. Como eu disse, né, tem toda essa qualidade, mas ao mesmo tempo é pública, gratuita, de qualidade e democrática, né? Então, vale a pena. Então, se você está pensando, está em dúvida, para qual escola eu vou, para onde eu vou, mas você, né, quer ter um futuro melhor, você quer estudar
num lugar onde vai te proporcionar oportunidades no futuro, né, de ter uma profissão, vai te abrir as portas, vai te, inclusive, habilitar para fazer vestibular, Enem, essas coisas todas, porque não é o nosso foco, mas é um resultado, é um efeito automático da qualidade que o IFSC tem, né? Você também vai acabar saindo preparado aí para fazer vestibular, Enem, para seguir o seu futuro na carreira universitária, acadêmica, enfim. Então, se você está em dúvida ainda, cara, vem para o IFSC porque é o lugar certo para você. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!